Olá, agora vamos falar da tangente no ciclo trigonométrico. A gente já viu o seno e o cosseno, a gente vai ver agora onde é que a gente representa o valor da tangente de um ângulo no ciclo, e para isso eu vou usar aqui de novo o GeoGebra. A gente tem aqui o ciclo trigonométrico, eu vou traçar aqui uma reta perpendicular aqui ao eixo horizontal, tá ok? E é nessa reta que a gente vai ver o valor da tangente de um ângulo. E vamos entender por que isso. Eu vou marcar um ponto aqui, ó, um ponto qualquer no ciclo, e vou pedir para traçar uma reta aqui, uma reta passando por esse ponto e esse ponto, tá ok? Pronto, vou dar uma diminuída aqui para a gente ver legal. Ok, então tá aí, tracei essa reta, marquei o ponto aqui, ó, e a gente vai ver onde é que aparece o valor da tangente desse ângulo aqui nesse eixo, tá ok? Então nesse eixo, para cima valores positivos, para baixo negativos, tá ok? Eu vou marcar um ponto aqui de intersecção dessas duas retas, esse e esse, que esse ponto vai ser importante para nós. Então, vamos lá. A tangente, a gente lembra aí que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a gente tem esse ângulo aqui, o cateto oposto é esse, e o cateto adjacente é esse, que coincide com o raio. Então, o valor da tangente desse ângulo vai ser só o cateto oposto, vai ser essa medida aqui. Ou seja, se eu tenho um ponto aqui, ó, no ciclo trigonométrico, basta eu traçar uma reta que liga o ponto 0, 0 com esse ponto, a reta que passa por esses dois pontos, né? Onde essa reta se encontrar aqui com esse eixo, que é o eixo das tangentes, a gente vai ter determinado, ó, esse segmento, e a medida desse segmento é a tangente, caso ela seja positiva. Se for negativa, aí a medida desse segmento é menos o valor da tangente. Então, se a gente tiver aqui no primeiro quadrante, veja, o valor da tangente aparece aqui, ó, ele é positivo. Tá? Notem que se a gente for se aproximando do 90 graus, o valor da tangente cresce muito, não dá nem para a gente ver aqui na tela, ele vai crescendo muito. E quando a gente chega em 90 graus, claro que essas duas retas não vão se encontrar, então não existe a tangente de 90 graus ou a tangente de π sobre 2. E quando a gente vai para o segundo quadrante, então, ó, a reta que liga esse ponto, que passa por esses dois pontos, né, o C e o A, ela vai se encontrar com essa reta tangente bem lá embaixo, então o valor vai ser negativo, vai estar lá negativo muito grande, né? Ele vai tender a menos infinito quando a gente chegar perto aqui, ó, do π sobre 2 pela esquerda. Então, se a gente for aumentando aqui, ó, o valor vai se aproximando de zero. Então, a tangente de π igual a tangente de zero é zero, né? Então, a tangente de π é zero. Quando a gente vai para o terceiro quadrante, aí essa reta que passa por esses dois pontos vai encontrar com a reta tangente ali, ó, na parte de cima. Então, aqui no terceiro quadrante, a gente vai ter que a tangente também é positiva. E seguindo assim, no quarto quadrante, a tangente dá um número negativo, tá ok? Maravilha. Então, voltando aqui, vamos dar uma pensada nesses arcos correspondentes, né, nos quatro quadrantes. Então vamos ver o que acontece aqui com os sinais e vamos ver o que acontece com as correspondências entre eles, né? Então a gente tem aqui o θ, o π menos θ, ou 180 menos θ, o π mais θ, 180 mais θ, e o 2π menos θ, que é o 360 menos θ. Então, pensando aí em graus, a gente vai ter que a tangente de θ é igual à tangente, a tangente de θ é menos a tangente de 180 menos θ, que está aqui, ó. Então, o 180 menos θ está aqui no segundo quadrante e o θ está aqui no primeiro. Então, o valor da tangente dele vai dar aqui em cima, ó, e o valor da tangente desse vai dar aqui embaixo, o mesmo tamanho do segmento, só que um para cima, um para baixo. Então, a tangente de θ é menos a tangente de 180 menos θ. Agora, em relação ao 180 mais θ, que está aqui, ó, o valor da tangente dos dois é o mesmo, claro, porque a reta é a mesma, a reta que liga A e esse pontinho D eu acho que é C ou é D, não sei, é a mesma que liga o A e esse ponto aqui, C', tá ok? E a tangente de θ
é menos a tangente de 2π menos θ, claro, ou de 360 menos θ, porque a tangente de 2π menos θ é a mesma tangente de π menos θ, tá ok? Maravilha. Então, aí pensando em os ângulos em radianos, a gente vai ter as mesmas relações, é claro. Tá ok? Então, dá uma olhadinha aí. Essas duas tabelinhas não é para a gente memorizar. O ideal é que a gente entenda o que aconteceu aí, a gente fica tranquilo, não precisa decorar isso daí para usar, não precisa decorar como se fossem fórmulas, tá ok? Bom, primeiro exemplo, parecido com aqueles que a gente fez para seno e cosseno, vamos calcular esses valores aí. Então, tangente de π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Bom, π sobre 6 é o 30 graus, a tangente é a raiz de 3 sobre 3, a gente já sabe, né? Então, vamos procurar os outros aqui, ó. Então, o 5π sobre 6 está na mesma altura do π sobre 6, o 7π sobre 6, que está simétrico aqui, ó. Está simétrico aqui está na mesma direção, né? E o 11π sobre 6. Então, a tangente de π sobre 6 a gente já sabe, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, a tangente de 5π sobre 6 vai ser quanto? Vai ser negativa, o mesmo valor, só que negativo. Vai dar menos raiz de 3 sobre 3, né? Então, aqui eu escrevi errado, é tangente, tá? É tangente de 5π sobre 6 é menos raiz de 3 sobre 3, tá ok? Aqui também, ó, eu deixei cosseno, mas é tangente. Então, a tangente desse cara é a mesma tangente desse, é positivo, então é raiz de 3 sobre 3. E no último também, aqui corrigindo, tangente também é negativa, é a mesma tangente do 5π sobre 6, que é menos raiz de 3 sobre 3, tá ok? Bom, o nosso último exemplo de hoje é aquele de colocar em ordem crescente esses números aí. Bom, então, o que a gente tem que pensar aqui? Deve ter alguns negativos e alguns positivos. Então, se é para colocar em ordem crescente, então primeiro os negativos. Então, ó, a tangente de 120 dá negativo e a tangente de 330 dá negativo. Agora, a tangente de 120, ó, a projeção é mais para baixo do que a tangente de 330. Então, o valor menor dos quatro é a tangente de 120, seguido pela tangente de 330. E agora os positivos, ó, o 210 projeta aqui e o 60 projeta lá em cima. Então, o 60 tem uma tangente maior. Então, a tangente de 210 é menor que a tangente de 60 graus, tá ok? Bom, gente, então a gente fechou aí essa primeira parte do ciclo trigonométrico, falando de seno, cosseno e tangente. Então, nas próximas 3 aulas aí, a gente fala de secante, cossecante e cotangente no ciclo trigonométrico, beleza? Valeu, valeu, um grande abraço.